O use callback é um hook capaz de memoizar a construção de uma função, ao contrário do use memo que memoiza o retorno de alguma função. Nesse vídeo nós vamos entender o quão útil ele pode ser no seu dia a dia com o desenvolvimento de React e também os benefícios que ele pode trazer para os nossos apps, certo? Então, bora! Fala galera, beleza? Eu me chamo Niel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês o último vídeo sobre os hooks oficiais, os hooks principais do React, né? Eu ainda pretendo abordar assuntos sobre hooks como o outro vídeo, o último vídeo dessa playlist que eu vou lançar, que vai ser a respeito de como criar um hook próprio, né? E além disso, nós também vamos ver alguns outros hooks personalizados ao longo do tempo que podem ser úteis para você no seu dia a dia, certo? Então hoje nós vamos começar entendendo o app que eu já deixei meio pronto aqui para demonstrar esse hook para vocês, certo? E depois a gente vai partir para os conceitos dele, pois esse hook ele é super similar ao useMemo, ele só utiliza um conceito diferente. Então dessa forma vai ser super simples de trabalhar com ele e entender como utilizá-lo. Então vamos lá! Então vamos lá, que para hoje eu trouxe aqui para vocês um app super simples, tá? Onde eu tenho um input e qualquer coisa que eu digitar aqui nele vai ser adicionado a uma lista, tá? Porém, ele passa por uma função que ela acaba separando as letras com um espaço em branco, ó, tá? Então não importa o que eu digitar aqui, ó, o canal do Uriel é muito bom, ele vai acabar colocando todas as letras com espaços, né? Então, esse é o objetivo desse app aqui, certo? E aqui vocês estão vendo no console.log que ele mostra quantas vezes ele criou a função do zero, tá? Então aqui ele está mostrando, obviamente, quando eu buildei o app, né? E aqui ele mostrou 5 vezes, que foi todas as vezes que eu digitei aqui, ó. Cada vez que eu digito ele incrementa esse carinha, né? E quando eu dou Enter, ele acaba criando essa função do zero de novo, né? Só que essa função que nós temos aqui, que gera essas letras separadas, ela não precisa ser criada do zero cada vez que o componente Py que a consome muda algum estado dentro dele, né? Pois a função ela ainda é a mesma, né? No caso que eu quero dizer com construir do zero, é passar por toda a função e construir ela, né? No caso, construir a função que vai separar esses carinhas aqui por espaço, né? Ela não precisa ser criada do zero, ela precisa apenas ser chamada, né? Então o objetivo do use callback é evitar esse cenário aqui, onde a gente fica criando essa função o tempo todo, consumindo memória da nossa aplicação, podendo utilizar o use callback para melhorar esse processo, né? Então, esse era o vídeo, brincadeira, nós vamos passar aqui pelo app que eu fiz, tá? Então, nós vamos começar entendendo o que esse carinha aqui faz, tá? Apesar de parecer algo bem simples, ele é um pouco complexozinho de entender, tá? Mas logo logo vocês já vão estar manjando disso aqui, certo? Aqui eu basicamente tenho dois estados, tá? O product e a product list, né? Que é uma lista de produtos, beleza? E a product list é um array vazio e o estado é uma string vazia, tá? Esse estado de product é o que o usuário está digitando aqui, tá? Então essa é a informação do novo product que ele está colocando aqui. Eu utilizei product porque ele lembra o vídeo passado, né? Pois lá eu também utilizei o exemplo de product, mas aqui como vocês podem ver eu coloquei qualquer coisa e ele adicionou na lista, né? Então, aqui a product list é a lista que contém cada produto aqui, certo? E ela é resetada cada vez que a gente carrega, porque o estado aqui é zerado como um array vazio, né? Então, vamos lá. Vamos vir aqui para o retorno da função, porque é aqui onde essas funções aqui estão sendo chamadas, tá? Essas coisas que a gente utiliza aqui. Então a gente tem que passar do lugar onde essas funções estão sendo chamadas para tentar entender elas, né? Nós temos um form aqui, tá? E uma product list. Então dentro desse form nós temos o nosso input aqui, onde a gente digita as informações do produto, certo? Então, aqui nesse input o que ele está fazendo? O value dele é o product, é o produto que vai ser passado, e vocês já manjam, né? Vocês já manjam dessa história de como manipular estados de inputs no React, né? Então a gente tem o value aqui, que é o estado do produto, e no onChange a gente recebe o evento, né? E seta o novo produto como value desse evento. Então dessa forma a gente sempre tem um estado atualizado que armazena o valor desse input aqui no React, certo? Beleza. Cada vez que o usuário dá um enter nesse input, a gente chama a função handleSubmit, tá? Essa função handleSubmit, basicamente o que ela faz é receber o evento e prever o comportamento default dele, que no caso seria de recarregar a página, né? E aqui a gente tem duas funções, tá? A gente seta um novo produto na lista, né? Então aqui a gente chama o setProductList, passando um novo array, tá? E esse array ele recebe o spread do
array anterior, né? Então a gente coloca todos os dados que já havia nessa lista de produtos e o novo produto, tá? E o novo produto que o usuário digitou e deu enter lá no input. Depois aqui, a gente seta o valor desse product para uma string vazia, para quando o usuário digitar aqui, ó, ele resetar o valor desse input e o usuário poder digitar algo novo, certo? Beleza. Entendendo o que esse form faz no submit, nós temos aqui a nossa product list, tá? Que ela é uma lista onde ela recebe a lista de produtos, né? E a gente tem aqui uma função chamada list modifier, né? Que a gente passa lá para o nosso componente product list e ele consome essa função aqui, tá? O que é essa função list modifier? Essa função, ela recebe a lista como um parâmetro, tá? E o que ela faz? Ela gera uma nova variável, né? Uma spaced list, onde a gente faz um map na nossa lista, e cada item da lista que a gente pega, nós fazemos um split em cada caractere dele, e a gente faz um join num espaço, né? Então todo lugar que ter um caractere, a gente vai splitar ele em um array, então cada caractere vai ser um item novo em um array, é isso que o split faz, ele transforma uma string em um array, né? Então a gente vai transformar toda aquela nossa string em um array, contendo todos os caracteres dela, e depois a gente vai fazer o join, que é o inverso, para transformar um array em uma string, né? E nesse processo aqui, a gente coloca um espaço entre cada item do array para uni-lo na string, né? Então, nós temos uma string nova com espaços entre cada caractere, beleza? E depois aqui a gente retorna a spaced list. Então, a gente poderia sim, tá? No momento de criação do usuário, no momento de criação do produto, a gente criar um produto já espaçado e colocar na lista. Mas o objetivo desse app aqui é utilizar essa lógica aqui, tá? Especificamente para eu exemplificar para vocês como isso aqui tudo está funcionando, tá? Aqui no nosso componente product list, nós temos basicamente o seguinte, tá? Nós temos uma UL, tá? Que ela retorna a modified list, ela faz um map na modified list, né? Onde a gente recebe cada item da lista e cria um LI para eles, com aqui do item e o item, né? Que é o nome dele basicamente, tá? Essa aqui é do React que a gente precisa para poder fazer com que o React entenda o que cada LI é, né? De uma forma diferente. Beleza? Então, o nosso componente product list, ele recebe a lista e o list modifier como parâmetro, que a gente está passando aqui, tá? Aqui a gente faz um const modified list, onde a gente chama a função que recebeu, passando a lista, no componente filho, tá? Claro, a gente não precisa fazer assim, nós podemos fazer isso de diversas maneiras, mas a maneira como esse app foi construído foi justamente para poder explicar esse detalhe do use callback, né? E para isso a gente está fazendo dessa forma. Então, nós chamamos a função e passamos a lista aqui como parâmetro, certo? Então, dessa forma, a gente tem aqui um useEffect, que cada vez que a função, né, o parâmetro desse useEffect é a função em si, tá? É a função que esse componente recebeu. Cada vez que essa função mudar, nós vamos logar lá que ele criou a função do zero, tá? Porque, tecnicamente, imaginem comigo, essa função aqui, ela nunca vai ser reescrita. Tá? Ela vai permanecer dessa forma aqui. Nós temos situações em que funções se comportam de maneira diferente, tá? Em diversos apps. Mas no caso do nosso, em específico, essa função não muda. Ela é sempre a mesma, tá? Então, por que ela está mudando aqui tantas vezes e criando essa função do zero, sem necessidade, né? Pois a gente precisa apenas consumir a função. Dessa forma, nós não temos o porquê de esse useEffect acontecer tantas vezes, né? Pois a lista não precisa mudar, a nossa função que modifica a lista não precisa mudar cada vez que o usuário insere um caractere aqui e dá um enter para adicionar na lista, que é o que está ocorrendo aqui, né? Então, o que nós podemos fazer com isso? O use callback está aí para resolver esse problema, tá? Pois em diversos cenários nós temos funções que são demoradas de se construir, tá? O próprio build das funções é demorado, pois ela faz muitas chamadas, ou ela tem um set timeout que, por acaso, assim, set timeout não é muito recomendado se utilizar, mas existem cenários que nós não temos outra opção, né? Então, set timeout vai acabar atrasando todo o restante do app enquanto ele constrói essa função. E essa função não precisa ser construída mais de uma vez, né? Assim a gente pode utilizar o use callback para evitar esse problema. Então, basicamente, resumindo, o objetivo do use callback é não criar uma função do zero sem necessidade. É criar ela uma vez, armazenar ela, né, no caso memoizando ela, e consumir a mesma função que foi criada lá na primeira vez, todas as vezes que a gente precisar, beleza? Então, para implementar o use callback é super simples, tá?
nós vamos precisar implementar ele aqui no nosso app, beleza? E vocês vão ver o quão simples é utilizar esse hook, tá? Eu vou basicamente importar ele aqui, use callback, tá? Importando o use callback, eu vou vir aqui no nosso... eu acabei abrindo o console aqui. Beleza? Então, aqui no nosso const list modifier, a gente vai modificar o seguinte. Como a gente importou o hook lá, nós vamos utilizar ele aqui, tá? Eu vou fazer um Ctrl X dessa função toda que nós temos aqui, beleza? Fazer um Ctrl X dela, apagar esse ponto e vírgula, beleza? Então, eu vou utilizar o hook use callback aqui. Então, essa const list modifier, ela vai receber o use callback, né? Ela vai receber um callback da nossa função, beleza? O callback também é um conceito muito importante, tá? Vocês precisam entender o que é um callback para entender o que esse hook realmente está fazendo, tá? Mas eu presumo que se você está nesse nível de React, você já deve estar muito bem com JavaScript. Então, por isso eu não mencionei antes, tá? Mas só reforçando aqui mesmo, se você tem alguma dificuldade com callbacks ou em entender o seu conceito, que é super simples também, procura algum vídeo aí no YouTube, ajuda nós produtores de conteúdo e também agrega mais conhecimento para você, beleza? Então, o que o use callback recebe? Ele também recebe uma função e um array de dependências, tá? No nosso caso, como nós não queremos que essa função mude em algum momento, nós não passamos nada no array de dependências, né? Assim como o useEffect, o useMemo, que deve ser executado somente uma vez, tá? Mas se você tiver qualquer coisa nessa função que precisa ser alterado, você inclui ele aqui nesse array de dependências e cada vez que isso alterar, a função será reconstruída, beleza? Então, nós temos essa parte mais dinâmica dele, certo? Então, o que nós vamos fazer? No lugar dessa função aqui, ó, eu vou colar a função que eu fiz Ctrl X, tá? E pronto. Tá pronto, beleza? Eu colei a função que a gente tinha aqui dentro do use callback, passando para ele o parâmetro de função que ele recebe, que é a função que ele vai armazenar o seu callback, né? Memoizar esse callback, e o array de dependências dela, tá? Que no nosso caso aqui é vazio. E já tá pronto, tá? Vindo aqui no nosso projeto e atualizando a página, ó, ele vai dar que criou a função do zero, essa vez aqui que a gente acessou o app, né? Porque a gente precisa que ela seja criada pelo menos uma vez. E eu estou digitando diversos caracteres aqui e ele não está criando essa função do zero. Eu adicionei um item na nossa lista e ele também não criou essa função do zero. A função ainda é a mesma, ela está sendo consumida e fazendo o trabalho que ela tem que fazer da mesma maneira, certo? Nós só estamos poupando memória do nosso app, obtendo mais performance, não criando essa função do zero toda vez, né? Então esse array de dependências, ele está estritamente ligado com funcionalidades que diz respeito a essa função, né? Essa função ela não precisa ser recriada cada vez que o usuário interage com a lista, pois ela não tem nada a ver com a lista, tá? Ela tem a ver, pois ela modifica a lista, mas ela não precisa ser criada do zero, pois ela não tem nenhuma funcionalidade que precise disso, né? Então, se caso a gente tenha algo que seja intrínseco para a criação da função, a gente passa como dependência aqui nesse array, e cada vez que essa variável mudar, a função vai ser recriada do zero, beleza? Então, esse foi o vídeo. Eu falei pra vocês que ia ser super rápido e mamão com açúcar, né? Comparado com os outros hooks, isso aqui foi super fácil de se entender, eu espero, tá? Eu quis explicar da melhor maneira pra vocês. Então, nós finalizamos os hooks principais do React, né? A partir do próximo vídeo dessa playlist, nós vamos finalizar a playlist ensinando vocês como utilizar o recurso de hooks para criar o seu próprio hook personalizado. Mas relaxa, tá? O assunto de hooks não finalizou aqui pelo canal. Essa vai ser apenas uma playlist com um compilado de todos os hooks principais do React, mas como criar seu próprio hook, né? Ao longo dos vídeos aqui do canal, nós vamos falar sobre diversos hooks, inclusive de bibliotecas para React ou de hooks para as nossas próprias funcionalidades, né? Inclusive existem vários hooks personalizados na web disponíveis, né, para você que precisa utilizar esses hooks, né, e não precisa criar do zero. Eles só não são oficiais necessariamente do React, né? Então nós vamos estar abordando tudo isso aqui no canal. Eu agradeço demais a presença de vocês nesse vídeo, espero muito que você tenha gostado. Acesse a nossa comunidade no Discord, tá? Uma comunidade voltada para desenvolvedores e também para tirar dúvidas a respeito do seu próprio código, a respeito dos vídeos aqui do canal. Não esqueça de avaliar esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma e, se possível, também recomenda para algum amigo, tá? Comenta para nós interagirmos aqui e também me siga nas redes sociais para nós fazermos um contato bacana por lá, certo? Novamente, muitíssimo obrigado por estar aqui até esse momento e eu te vejo na próxima. Valeu!